Meg Rayara Gomes de Oliveira, primeira travesti negra doutora pela Universidade Federal do Paraná. Então, todo o nosso carinho a Meg, a nossa grande lutadora, nossa grande guerreira. Eu sou natural de Cianorte, na região noroeste do Paraná. Eu cheguei aqui em Curitiba na década de 90. Eu vim com a desculpa de estudar. Mas, na verdade, o motivo principal era fazer a minha transição, né? Porque eu não conseguia me reconhecer como uma pessoa trans naquela sociedade onde eu estava inserida. Incluída não, né? Eu cresci num espaço, mas eu não me sentia parte dele. E quando eu venho para Curitiba, essa ideia de ser uma capital, ser uma cidade maior, eu teria essas condições, foi caindo por terra e eu fui protelando cada vez mais e fui também me aproximando de movimento social, e à medida que eu fui me aproximando do movimento negro, aí sim eu tive certeza que eu poderia vislumbrar, né, uma formação acadêmica, mas foi bem demorado comparando com as outras pessoas que não são negras, que não são trans, por conta de alguns marcadores que vão sendo colocados como obstáculo pra gente, assim, porque o discurso da descrença na nossa capacidade, ele era muito recorrente. E fazer licenciatura para mim seria uma possibilidade de rever, né, metodologia, de rever práticas de docência, mas ainda assim eu não tinha certeza se a escola iria me receber de uma forma positiva, por conta das situações que eu enfrentei na minha infância e adolescência. E eu só tive certeza que eu poderia ter uma experiência positiva na escola quando eu fui fazer meu estágio. E as crianças foram super receptivas comigo, né? E a partir dessa relação com as crianças, a partir da relação com a disciplina de artes, eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. Pensando justamente nos estudantes e nas estudantes negras e negros, e nos estudantes e nas estudantes LGBT. E aí também eu fui me convencendo que eu podia fazer um mestrado. Aí tentei 4 vezes o mestrado, né? Eu entrei só na 4ª tentativa. E assim, não reprovei nenhuma das vezes na prova escrita, eu passava nas provas escritas, mas eu era barrada na entrevista. Quando eu entrei para o mestrado, continuei dando aula só de desenho e pintura na Fundação Cultural, e a ideia era conseguir chegar em mais pessoas que estavam na escola, principalmente os professores e as professoras, né, no sentido de contribuir também para a formação dessas pessoas. E depois o doutoramento também nesse processo, né, e já participava de cursos de formação de professores e professoras, discutindo gênero e raça, enfim, hoje eu sou professora na Universidade Federal do Paraná, dou aula na graduação, no setor de educação, e também dou aula no mestrado em educação. Eu sou coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afros Brasileiros da UFPR, e também sou coordenadora de políticas afirmativas no programa de pós-graduação em educação, e hoje sou coordenadora dos consórcios de NEABs da região sul, que reúne Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E todas essas portas que se abriram têm a ver com a minha ocupação desse espaço, como professora, como pesquisadora, como doutora, mas também como uma ocupação que emerge das demandas do movimento social, né? Enfim, a gente foi avançando de uma forma muito recorrente, e a partir de 2008, com a Conferência Nacional LGBT, a gente vai conseguindo implementar outras políticas, a gente vai tendo uma série de avanços. O programa Brasil Sem Homofobia, né, o próprio programa Reúne, que permitiu que muitas pessoas negras e LGBT se mantivessem no sistema formal de ensino, no ensino superior. Então a gente teve bastante conquistas por conta de um governo que tinha essa abertura para o debate. À medida que a gente vai tendo um governo mais conservador, a gente vai perdendo esses direitos. Tanto é que no governo Michel Temer a gente não tem avanço nenhum, não tem mais política LGBT. E no cenário atual existe um aumento muito grande da violência contra a população negra e contra a população LGBT, tutelado pelos discursos que emergem do governo federal. O Brasil é o país que mais assassina travestis e transexuais no mundo, né, onde a nossa expectativa de vida também é a menor do mundo, em torno de 35 anos. Quando a gente faz um recorte de raça, né, aí pegando um trabalho da professora Maria Rafaela, da Universidade Federal do Sul Fluminense, que é uma professora trans, ela vai apontar que a expectativa de vida de uma travesti negra, de uma mulher transexual negra, é de apenas 27 anos, né, porque somos nós as maiores vítimas da violência transfóbica no país. E eu sempre digo, eu sou professora, eu sou doutora, quando eu estou dentro da Universidade Federal do Paraná. Quando eu coloco o pé na rua, eu estou exposta às mesmas violências que incidem sobre as outras meninas, né? Então, assim, eu não me sinto protegida, eu não me sinto segura quando eu estou andando na rua, né? Então, a gente precisa pensar e fazer um enfrentamento real, né, a respeito do que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa cidade, em relação às pessoas trans. Como que o poder público tem pensado, né, políticas para a população trans, né? E quando eu faço esse questionamento, eu já sei a resposta, porque não existe
nenhuma política. Não tem uma política de emprego, não tem uma política de manutenção das pessoas no sistema formal de educação. Enfim, é um público que não é contemplado, não é lembrado. E também considerar que a gente não existe oficialmente. O IBGE não conta, não faz um recenseamento das pessoas trans. Então, se a gente não existe oficialmente, como que a gente vai pensar políticas para a população trans? Então a gente tem que repensar essa ocupação de espaço, e quando a gente avança, quando a gente transpõe um limite e ocupa o espaço de poder, a gente precisa ocupar esse espaço de uma forma politizada.